A paz do Senhor. Eu sou o Arthur Gabriel. E eu sou Marcos Vinícius. Nós somos da Igreja Mais de Vista Alegre. E o intuito de nós estarmos aqui é para poder interagir um pouco com vocês. E o tema que a gente quer abordar é Até Sermos Um. Algo que marcou nossas vidas. Sobre unidade. E unidade que a gente quer interagir com vocês e compartilhar o que a gente entende. E o que a gente entende que é necessário a gente viver para poder ir mais além. Sim, e esse tema tem batido muito forte nas nossas vidas, desde o ano passado até aqui, e eu creio que vai bater muito mais forte ainda para podermos ter esse crescimento em Cristo. A igreja necessita de eu ser um com Ele, para que possamos crescer em Cristo. E a gente entende que é um sentimento que Jesus Cristo teve e quer que a gente tenha também. Gênesis 11, versículo 3 diz: E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. No versículo 4 diz: E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. No versículo 6, para encerrar: E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. A Bíblia relata aqui que quando o povo está unido em um propósito só, independente de denominação, de qualquer lugar, ela não tem barreiras, não tem limite quando o povo está unido. Só que nesse caso aqui, Deus teve que descer porque eles estavam unidos, sim, só que com o propósito errado, a visão errada. Eles estavam corretos de estar unidos, sim. Estavam corretos de estar falando a mesma língua, sim. Mas eles estavam no propósito errado. E a gente entende que a edificação conduz à unidade. E a unidade da fé é o conhecimento e produz a maturidade da igreja. E eu acredito que é necessário que a gente tenha um pouco mais de compaixão, amor, união, afeto, atração, empatia um com o outro. Quando nosso irmão está passando por uma dificuldade, eu ser vulnerável e realmente ajudar ele. Se ele está caindo, em uma área, não, eu posso te ajudar, eu tô aqui. Tá disposto. Realmente ser igreja e ter atitude diferente, tá entendendo? Eu acho que é algo que a gente precisa. Sim, é um tema muito abordado hoje em dia. A gente necessita que possamos estar dispostos a sentir a dor do outro, estar dispostos a poder se sacrificar pelo outro, assim como Jesus fez. A gente tem que aprender a ser servo dentro de nós, tem que deixar Deus dar a prioridade dentro de nós para que possamos passar isso para frente, um para os outros, assim como estamos unidos aqui neste momento. Eu peguei uma frase aqui: o exemplo é um comportamento que contagia. Vinícius, fala com a gente sobre isso. Eu acho que, um exemplo que contagia é o jeito da pessoa ser, o caráter da pessoa, o nível de amizade que ela tem. Isso contagia, isso traz alegria ou traz outros sentimentos diferentes na pessoa. A pessoa, vamos botar, eu demonstro amor por ele, ele vai ter um exemplo que contagia ele de amor e vai passar esse amor para mim. Vou dar um exemplo. Sou estudante, estou na escola, o professor deu um tema de um trabalho e esse tema vale 10. Caraca, esse tema vale 10. Então, o que eu preciso para poder tirar 10? Tem que ter um trabalho com conteúdo bacana e a equipe tá realmente sintonizada para tudo acontecer e tudo dar certo. Então, é necessário que todo mundo fale a mesma língua, todo mundo estude o mesmo conhecimento para poder cada um tá maduro ali na hora da apresentação e do conteúdo da pesquisa. Então, cada um fazendo alguma coisa
a gente conseguir concluir o trabalho e ter o êxito de tirar o 10. E dependendo da dificuldade de cada um ali vencer as limitações de estudar um, ajudar um outro. Ter uma visão só. E ter a mesma visão, ser naquele propósito que é o trabalho, a apresentação. E é um exemplo que eu posso falar de, tipo assim, um contagia. Eu já fiz trabalho na escola que tem gente no meu grupo que estava desanimado. Mas não, vai estar tudo certo, a gente vai estar junto nisso e realmente vamos fazer algo bacana para poder ter a nota e não ficar sendo gloriado só uma pessoa do grupo, não, o grupo todo, tá entendendo? Naquela época o propósito deles era errado porque eles queriam glorificar o nome deles próprios. Eles não tinham o conhecimento assim de glorificar ao nome de Deus. Nem todos tinham essa ideia, esse pensamento. Mas a maioria queria já aumentar o seu ego, alimentar seu ego, seu orgulho, para que eles fossem glorificados, fossem exaltados. Só que Deus era o único que pode ser exaltado. Então, por isso que foi necessário que ele descesse à terra, para que ele trouxesse o confundimento das línguas, porque eles estavam com um propósito de unidade, só que eles não estavam com a visão certa. O próximo que eu vou falar aqui é João 17, 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, e que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deus aqui quer relatar sobre o nosso dia a dia, o nosso jeito de tratar as pessoas, a nossa forma de demonstrar algo às pessoas. É necessário que a gente demonstre um amor pelo próximo, assim como Deus demonstra o amor pelo Filho dele. Nós precisamos estar unidos em Cristo, como estamos aqui. Nós somos diferentes, mas devemos ser um. Sim, independente das diferenças. Com a visão. E eu acho assim que muitas das vezes a gente tem feito dissensão, acepção de pessoa entre nós mesmos. Dentro de nós tem criado algumas expectativas. A gente cria expectativa em relação à amizade, só que a pessoa não corresponde à expectativa. E a gente vai se decepcionando. E acaba sendo uma barreira. Sim. Muitas das vezes a gente criar uma expectativa acaba sendo barreira de algo que poderia ser saudável, mas a gente fica às vezes endeusando e criando, porque a pessoa é assim, fulano de tal, não é assim comigo, tá entendendo? Mas por que a gente perde tempo com isso? Tanta coisa pra gente poder perder tempo. E a causa que eu acredito que é necessário a gente viver, como foi dado o tema pra gente até sermos ser um e a gente vencer, passar por essas dificuldades, passar de relacionamento e agir de uma forma diferente. Relacionamentos íntegros e verdadeiros promove não somente a unidade na igreja, mas o bem-estar do corpo de Cristo. E eu acredito que é bom a gente viver isso. Sim, eu acredito que é necessário o nosso coração almejar mais a viver isso, para ter o bom relacionamento no corpo de Cristo, para poder a gente crescer. E eu vou utilizar o exemplo de Jesus, que demonstra uma atitude de servo, de servir, que é o ponto central da igreja. E eu acredito que é necessário a gente servir com amor. Sim. E depende da diferença. Tem diferença com o Vinícius. Não tem diferença com o Vinícius. Tem que estar disposto. Se a Bíblia diz que eu tenho que amar ele, dependendo da diferença, eu vou amar. E é necessário a gente reagir referente a isso. Contra, não posso agir dessa forma. Eu tenho que agir de uma forma mais pacífica, ser mais paciente, dependente porque cada um tem os seus processos para poder vencer. Talvez eu venci coisas que o Vinícius não venceu. Talvez ele venceu coisas que eu não venci e eu posso aprender com ele, ele pode aprender comigo. E assim, você vê que é algo interessante, muito tremendo, porque quando tem duas visões, Deus não trabalha nesse meio. Mas quando tem a visão de Deus no meio de pessoas e que ela consegue passar essa visão para as outras, dá tudo certo. Vou dar um exemplo. Quando Pedro disse assim para Jesus: Senhor, eu não vou deixar que o Senhor seja crucificado.
tinha duas visões. Tinha a visão de Deus, que era entregar o seu filho pelo nosso próprio bem, e tinha a visão de Pedro. Só que a visão de Pedro era a visão de Satanás, tanto que ele fala: para trás de mim, Satanás, para trás de mim, porque é necessário ser cumprido o propósito de Deus em minha vida. O propósito de Deus era entregar o filho dele em prol de nossa salvação, e Pedro estava com a divisão na mente dele. Essa divisão, o inimigo entrou na mente dele e trouxe esse problema no meio dos irmãos em Cristo. Então foi necessário que Jesus o repreendesse, para que houvesse essa unidade, continuasse essa unidade, que os discípulos entendessem essa unidade de Deus com Jesus. Até mesmo essa parte da Bíblia fala de João que precisamos ser um com o próximo, assim como Deus é um com ele. E a gente precisa deixar Deus entrar em nossos corações para poder dar a essa prioridade que há dentro de nós, de deixar ele ser o Deus que ele é. Porque na unidade que o Senhor ordena a bênção, é necessário realmente que a gente promova isso até que ele venha, tá ligado? O que a gente não tem, o que a gente não tem, a gente precisa ter. Eu acho que hoje o que a gente precisa mais ter é estar unido um com o outro, respeitando, sendo paciente, tendo mais amor um com o outro. E eu acho que a gente precisa vencer isso, vencer essa dificuldade no corpo de Cristo, porque até que ele venha, então o que eu preciso renunciar, o que eu preciso quebrar. Eu quero brigar pela causa certa, que é a causa de Cristo. Eu quero ter o mesmo sentimento que Cristo teve. Então eu preciso renunciar coisas na minha vida. E eu acho que a murmuração é algo que a gente precisa, sim, deixar de lado, né? Essa barreira que tem feito muitos cristãos parar, porque a gente cria muitas expectativas e no decorrer do caminho, essas expectativas que a gente cria vai criando barreiras pela gente fazer a dissensão e a acepção de pessoas. E isso a gente não pode deixar entrar dentro do nosso coração. A gente precisa que Cristo seja o cabeça de nossas vidas, para que Ele possa transmitir esse amor dentro de nós. A Bíblia fala que a gente é o que a gente contempla. Quanto mais a gente contempla Cristo, mais a gente se torna. Então essa união vai crescendo, essa amizade vai crescendo. A gente precisa entender o projeto de intimidade com Cristo. A gente se torna aquilo que a gente acredita. E a murmuração alimenta ai meu Deus, eu tô nervoso. A murmuração alimenta a amargura e destrói o relacionamento, tornando a unidade enfraquecida. E muitas das vezes para isso trabalha. Qual o trabalho que a gente tem no corpo de Cristo, dentro da igreja, no templo? A gente está se relacionando com o ser humano, a gente está se relacionando com pessoas com diversas dificuldades. Mas por que a gente vai olhar para as situações? A gente quer olhar para as situações e pensar, tipo assim, a gente vai vencer. Nós somos vencedores. Nós temos a plenitude de ser filho de Deus. E tudo que Ele deixou pra gente, a gente precisa se tornar, porque a gente acredita. A gente quer evoluir e passar da melhor forma. E realmente estar unido um com o outro. Se é o propósito estar unido, porque eu não vou estar. Eu quero brigar pela causa certa, que é, tipo... mesmo propósito, Cristo. Sim, vamos estar juntos, falando de Cristo, aprendendo um com o outro, interagindo, adorando, louvando, agradecendo a Ele por estar vivo, por bem dizer o nome dele, ter saúde. Vamos agradecer essas coisas, porque muitas das vezes as situações atrapalham, a gente fica confuso, tem muitas distrações, mas qual é a causa certa? Qual é a causa de Cristo? Eu quero ter esse sentimento. Esse sentimento de poder, a gente tá disposto a sentir o próximo, sentir a dor do próximo, sentir o que ele sente. A Bíblia fala pra gente se alegrar com os que se alegram e se entristecer com os que se entristecem. A gente está um pouco nervoso porque a gente está ganhando essa oportunidade, né? E é normal, porque é do corpo humano esse processo de... É novo pra gente lidar com isso. É algo novo. E por isso que a gente tá um pouco tímido, porque é a primeira vez. Nós somos muito tímidos, a gente fala muito pouco, né? É muito estranho falar pra uma câmera.
a gente tá encaminhando pro o último versículo, o último capítulo aqui da palavra que se encontra em Efésios 4, que diz do versículo 1 até o 6. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. A Bíblia fala também que Jesus mesmo disse, né, no caso, que a gente não pode servir a dois senhores. A gente tem que ser unido e servir a um Senhor só. Não pode a gente estar um pé aqui e outro aqui. A gente tem que estar com um foco só, com uma visão só em Cristo. Assim como eu tenho uma visão de estar unido, trazendo a paz junto com o meu irmão, de poder estar abraçando ele, de poder estar passando um carinho para ele. Esse é o propósito verdadeiro que Cristo tem para nós. Neste momento de pandemia que a gente tem vivido, tem sido muito complicado por a gente poder demonstrar esse amor. Vamos fazer de tudo para se esforçar para estar mais parecido com Jesus e renunciar a quem nós somos. Tem muita coisa que a gente precisa para se tornar, deixar de lado, para fazer se tornar aquilo que a gente contempla. Se a gente contempla Ele, vamos renunciar essas coisas em nós. A gente precisa estar mais parecido com Ele. Eu acredito que a gente pode estar mais perto dele se a gente se entregar de verdadeiro. Porque se ele não se entregou, se ele se entregou por inteiro, porque eu vou me entregar pela metade, né? Então eu acredito que essa unidade no nosso meio a gente precisa ter, e eu acredito que a gente vai alcançar. Sim, isso. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Verdade. Isso é uma verdade, porque a gente precisa se entregar por inteiro. A gente precisa dar esse 100% de prioridade a Cristo. A gente precisa entender esse projeto. O projeto de Deus é trazer a unidade com Ele. E tem o poder e intimidade, a um nível de unidade, intimidade tão grande que você se torna amigo dele, entende o projeto e o propósito dele e começa a contemplar para que ele venha, para que aconteça o reino de Deus em nossas vidas, para que aconteça a Maranata, que a hora vem, Senhor Jesus. E a gente precisa trabalhar sobre isso. É um tema que está muito falado. É cansativo falar esse tema. Eu gosto mas muito. A gente precisa viver dentro da gente. É um tema que a gente precisa viver dentro de nós. E a gente quer encerrar esse diálogo porque já passou da hora, né? Já passou da hora. Não. A gente precisa terminar. Não é que passou da hora. A gente realmente já falou o suficiente, né? Já pegamos no ponto, no foco, na chave. Vamos estar orando para terminar. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por este momento de comunhão, Pai, de unidade. Jesus, que o Senhor possa, Pai, trabalhar sobre as nossas vidas, Senhor, sobre essa unidade. Pai, que não criemos mais essas barreiras, essas dissensões e acepções, mas que o Senhor trabalhe em nossas vidas, Senhor, para que possamos ser um contigo e que o Senhor nos ensine a ser um com o nosso próximo, Jesus. Pai, e que possamos crescer, Senhor, em unidade, que não haja mais dissensões e nem acepções de pessoas, Senhor, mas sim estar disposto a ajudar o próximo. Pai, que possamos, Senhor, ouvir mais a Tua voz e dar prioridade a Ti, ainda mais neste momento, Senhor. Trabalha em nossas vidas, em nossos corações, para que quando essa pandemia passar, Senhor, possamos estar fortalecidos em unidade contigo, Jesus. Pai, eu te agradeço por este momento. Amém. Amém. E que até sermos até que Ele venha. E antes de você
para assistir o vídeo, se inscreva nesse canal, porque o canal a gente quer crescer muito nesse tempo. Sim. E a gente precisa que você compartilhe com seus amigos, Compartilhe, deixa o com a like. sua família. E a gente